pedalando, observe a minha bagagem, a minha maneira bem simples de viajar. Dá uma olhada agora. É na Venezuela esse vídeo. Olha aí, ó. É uma bike comum, como essa aí. Essa não, essa é um pouco melhorada, né? Mas olha, só uma mochila, não levo roupa para pregar, é um uniforme que não amassa muito. E vou embora, irmãos, assim, ó, o dia inteiro, para chegar no lugar como atleta e chamar um pouco a atenção, né? Nas estradas, irmão, tem os caminhoneiros que até me conhecem já. De tanto me ver na estrada, eles inclusive não dão com a mão. Aí, ó, olha como é feito o trabalho. Pastor, viu, hoje eu cheguei assim aqui, ó, e pedalando, porque eu fui mostrando, né, cada lugar. Eu vou tirando as fotos dos lugares onde eu passo. Pode prosseguir. Então, vejam bem, depois que eu fiz o Brasil, aquela viagem do extremo norte ao extremo sul do Brasil, aí eu comecei a sair para outras nações. Eu fui pedalar no Uruguai, depois na Argentina, no Paraguai. De lá eu fui para a Venezuela, onde apareceu pedalando nessa bike aí. Da Venezuela eu fui para a Colômbia, atravessei a Cordilheira dos Andes, irmãos. Irmãos, eu quase morri no gelo da Cordilheira dos Andes. Os irmãos disseram assim: se tua bike quebrar no alto da cordilheira e não aparecer socorro, você morre congelado. E exatamente no alto a bike quebrou. Só, irmão, que aí nenhum carro parava, ninguém parava. Quando eu estava quase morrendo, aí o caminhão estava subindo, ele não tinha força do motor. Aí ele ficou ele quase parando também. Aí ele conseguiu chegar até mim e eu dei com a mão, ele parou e me levou até embaixo para eu me aquecer, senão eu teria morrido. Mas eu cruzei a Cordilheira dos Andes nas minhas viagens 3 vezes, irmão, 3 vezes. E aí quando eu cheguei no norte do Panamá, eu fui até, ou melhor, no norte da Colômbia eu fui até o Panamá. De lá eu peguei a rodovia Transamericana e fui para Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, fui para o México, entrei nos Estados Unidos, cheguei lá, eu fui para o Texas, para o Alabama, para a Geórgia, Missouri, Mississippi e Louisiana. Fui em vários estados lá nos Estados Unidos e numa bicicleta. Vejam agora quantos quilômetros eu pedalei para chegar lá, mostra aí. Olha, quantos quilômetros tem nesse odômetro, irmão? Aqui eu tenho aqui, ó, está marcando o que eu ando. 10.000 quilômetros. Já pensou, irmão? É maior do que o litoral do Brasil inteiro que eu estou fazendo agora. 10.000 quilômetros. Aquela viagem que eu fiz há 20 anos, ela, quando eu terminei, cheguei embaixo, foram 9.878 quilômetros. Até os Estados Unidos deu 10.000. Vamos ver uma reportagem feita lá sobre essa chegada minha. Mostra aí agora o próximo vídeo. Este é o Newsline com as notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui você vai saber por que Atlanta foi escolhida para sediar o Encontro Mundial da Igreja Adventista. E entender por que esse evento é tão importante. Você também irá conhecer o ciclista brasileiro que pedalou 10.000 quilômetros até os Estados Unidos. A jornada de fé de Jorge Silva foi incrível. A repórter Larissa Prois mostra como ele enfrentou condições extremas e ameaças à sua vida. Jorge Silva de Souza é um homem com uma missão. Ele pedalou por 10 meses. Saiu da cidade de Boa Vista em agosto do ano passado com destino a Atlanta, Geórgia, o local da Assembleia Mundial este ano. A jornada de Geórgia levou a 11 países, 2 continentes e uma distância total de 10.000 quilômetros. 10.000 quilômetros, 2 continentes numa viagem só, 11 países. O total, somando com o Brasil, passou de mais de 40.000 quilômetros. E eu estou aqui vivo contando a história. Como pode? O Deus a quem eu sirvo e a quem você serve é um Deus vivo. É um Deus poderoso que livra. É um Deus que livra, irmão. Aquele que tem fé. Vejam bem, a fé
do cristão é tão importante, que em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, quando você faz algo, você pensa, quando você vai fazer algo impossível, você acha que é impossível e fica temendo fazer. É igual um irmão que eu tenho. Ele falou assim: irmão, eu quero passar num concurso da Receita Federal. Aí eu falei: você passa. Eu falei: como eu passo? Se você tiver fé. Irmãos, ele tentou o concurso várias vezes. Na quarta vez ele com muita fé passou. Amém, irmãos? Hoje ele é auditor da Receita Federal e está se apresentando igual a mim. Quando eu fui entrar na Força Aérea, eu fiz o primeiro concurso, reprovei. Aí os meus amigos: não, esquece isso aí, vai para outra profissão. Eu falei: eu quero ser militar. Aí eu fiz o segundo concurso, eu reprovei. Aí eles ficaram rindo de mim: não, que é isso, você nunca vai passar, você nem passa, nem tem estatura, você é fraquinho. Eu falei: não, mas eu falei na época, eu nem era da igreja. Eu disse assim: não, mas vocês sabem que eu tenho uma fé tão grande que eu vou passar. Irmãos, lá onde eu moro, na época, ninguém passou. Quando eu fiz a terceira vez, em toda a Baixada Santista, só 2 pessoas passaram. Eu fui um deles. Aí eu fui na eu e você estamos numa carreira cristã. Olha bem, não há nada mais importante na tua vida do que ser fiel. Se você ficar saindo para a direita ou para a esquerda, nesse momento em que você sai, que é obra do inimigo de tirar do caminho verdadeiro para o céu, nesse momento em que você está dando férias para Jesus, que tem gente que fala assim: agora eu vou viver minha vida, vou dar férias para Jesus. Já ouviram alguém dizer isso, irmão? Irmão, isso não existe. Ou você é 100% Jesus, ele não aceita 99%. Como é que eu comprovo para vocês que Jesus não aceita tua entrega 99%? Está lá em Tiago 2,10. Muita gente sabe de cor. Tiago 2,10 diz assim: ó, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Aí ele quer dizer assim: se você segue a Bíblia, segue a palavra de Deus, mas você foge de uma coisa, não adiantou, você não vai ter vida eterna. Então, meus queridos, o que eu quero ensinar não é ensinar. O que eu quero comprovar para vocês nessa noite é que o caminho para a vida eterna, chamada carreira cristã, ele tem que ser fiel, como Apocalipse diz, até a... Aí você morrendo em Jesus, você lucrou, porque vai receber dele a vida eterna. Amém. Irmãos, o cristão, ele não morre, ele dorme. Porque Jesus virá acordá-lo do sono, não é um sono eterno. Amém? Amém. Olha, vamos ver agora. Vamos ver um resumo aí rapidinho. Aqui, ó, da minha viagem, viu? A minha viagem, olha lá, Chuí, não é o extremo sul do Brasil, a última cidade? Foi onde eu comecei a viagem. Clica aí no Chuí. Dá um outro clique aí, ó. Comecei lá e fiz o Rio Grande do Sul. Os 3 estados. Dia 23 de abril eu comecei a viajar lá. Veja que milagre, irmão. Fiz a região fria, cheia de montanhas. Poderia ter ficado doente, poderia ter sido atropelado, poderia ter sido roubado, poderia ter corrido um monte de coisa. Nada me aconteceu. Venci o sul em nome de Deus. Entrei na Sudeste, irmão. Pode clicar aí no Sudeste. Também Deus me protegeu de tudo, cheguei. Entrei na região Nordeste. Aí, ó. Cheguei no Rio Grande do Norte também, irmão. Como eu falei, se eu começar, meu testemunho nem entrei nele. E ele é demorado. Mas se eu começar, eu até falei para o pastor, se eu me empolgar e começar a contar os milagres que eu vivi só nessa viagem, o conto de 1 hora virou uma vigília. Aí, irmãos, tudo bem que as horas hoje são do Senhor, né? Mas nós temos que repousar para amanhã estarmos firmes, né? Para continuar a jornada. Mas olha só, não vai parar no Nordeste. Continue aí, meu amigo, meu irmão. Mas conte alguns
no norte, olha. Lá no Monte Caburaí, ó. O atual extremo norte do Brasil não é mais Oiapoque. Chama-se Monte Caburaí, está em Roraima. E eu vou voltar. Olha a volta por onde é agora. Ó. Do Amazonas, pode clicar voltando. Do Amazonas eu vou para o Acre. Ó. Do Acre para Rondônia. Rondônia, Mato Grosso. Mato Grosso, Tocantins. Tocantins, Goiás. Goiás para Distrito Federal. Distrito Federal, Belo Horizonte, Minas. Minas para Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul eu volto aonde comecei. Quantos mil quilômetros? Vamos ver aí, ó. 20, pode clicar de novo. 23 mil quilômetros. Que data eu retorno? Quanta data eu... Olha aí, irmão, só o ano que vem. Irmão, não parece algo meio fora da realidade? Como é que um homem na terceira idade, irmão, não vai ter um negócio de começou, ai, tá doendo. Irmãos, o estilo de vida, irmão, eu pedalo 100 km, no outro dia acordo com o mesmo pique para fazer de novo. A reforma de saúde dessa igreja, irmão, ela é o braço direito do terceiro anjo. Nós, irmão, como igreja, não podemos fugir disso aí. Você quer ter saúde em qualquer idade, quer ter vitalidade. Lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, um lugar onde muitos que estão lá mantêm a reforma de saúde, irmão. Lá tem gente com 100 anos correndo, pedalando, fazendo atividade física com mais de 100 anos alguns. Por que a igreja toda mundial não está assim, irmão? Porque cada país tem uma cultura. Apesar da gente receber o conhecimento, a gente prefere, né, aqui no Brasil e em outras nações, cada nação onde tem a igreja adventista, estão preferindo seguir os costumes do papai, da mamãe, do amigo e da sociedade, e não alterar o estilo de vida. Nós deveríamos ser todos atletas, deveríamos todos ter a reforma de saúde aplicada, para que todos tendo saúde, ser um espelho para o mundo. Irmãos, eu andando aí, as pessoas têm falado, você é um exemplo. Tem gente que me para na estrada, porque estava no lugar, foi na Bahia. Na Bahia eu saí do lugar, faltava dinheiro para o almoço. Eu falei, ô Senhor, está faltando dinheiro para comprar o almoço. Aí de repente para um carro na minha frente. Eu fiquei com medo que fosse um assaltante. O cara parou, eu ia passar direto, ele deu com a mão, espera um pouco, para. Quando eu parei, ele falou assim, meu amigo, que exemplo que você tem, cara. Olha, eu estava distante, parado, você passou com a tua bicicleta. Já faz horas, eu fiquei lá, fiquei um dia e tal. Pedalei agora, viajei não sei quantos quilômetros, subi não sei quantas serras aí aqui na Bahia e te encontro. O que você está fazendo? Aí ele viu a bandeira do Uruguai em cima do meu bagageiro e falou, não vai dizer que você veio do Uruguai. Você é Uruguai ou brasileiro? Eu falei, eu sou brasileiro. E então você está carregando a bandeira do Uruguai por quê? Eu falei, foi um vereador que me deu, mandou eu levar ela até o Monte Caburaí. Aí ele, o que você está indo para o Monte Caburaí desde o Uruguai? Eu falei, é. O Monte Caburaí não é no extremo norte? Eu falei, sim. Rapaz, você é um exemplo muito grande. Toma aqui, ó, pega o dinheiro do teu almoço. Me deu a oferta, me deu 30 reais para mim almoçar. Então, queridos, esse é o projeto, tá? Irmão, mostra agora o do mundo aí, rapidinho também. Olha, o total que eu já fiz até a Bahia. Vejam aí que absurdo, irmão. Quanto eu já fiz em 14 países, olha. 46.500 quilômetros. Uma volta ao mundo pela linha do Equador tem 40.075 quilômetros, irmão. Eu já passei em uma volta ao mundo apenas percorrendo 14 nações. Vocês já viram? Irmãos, olha o absurdo que é isso aí, irmãos. Olha que Deus poderoso que nós servimos de me manter. Queridos, eu comecei lá no frio, tive várias mudanças de temperatura, peguei tempestade, né? Atravessei regiões sem nada, e essa viagem inteira, irmão, eu não tive uma gripe, vocês acreditam?
Eu não tive uma dor de cabeça. Irmãos, sabe quais são os únicos remédios que eu levo? Eu levo 3 remédios comigo. Eu levo própolis para botar nas feridas que eu caio e me machuco. Eu levo levedo de cerveja, que não é considerado remédio, ele é complemento alimentar, que tem muita proteína. E eu levo carvão ativado. Por quê? Porque o carvão ativado é para alguma comida que eu como em restaurante, que eu pergunto, tem carne no feijão? Tu acha que o dono vai dizer que tem? Não, não tem não, meu amigo. Não pode comer. Irmãos, teve um dia que eu comi no restaurante, aí a comida estava bem temperada, eu comi. Fiquei 3 dias sem energia, irmão. Se eu não tivesse o carvão ativado, talvez eu tivesse que ir para o hospital. Tamanha foi a desidratação que eu passei. Então, muito cuidado. Olha, vejam aí no mundo todo agora. Vai aí, irmão. Para total dos países, 235 nações. Eu já fiz 14, né? Tira aí 14. Quanto ainda faltam eu fazer, irmão? 221 países. Irmãos, eu estou prevendo, eu espero que Jesus volte antes, tá? Eu já fiz os cálculos, que eu pedalo uma média de 100 km todo dia, eu fiz os cálculos. E eu descobri que se Jesus não voltar antes, eu vou ter que ficar em forma, irmãos, até 2050. Olha que compromisso eu tenho com Deus, irmão. Eu tenho que ficar em forma, irmão, porque para mim fazer o que falta, que é o que Deus me pediu. Aí você fala, irmão, você não deve ter entendido errado. Como é que Deus vai pedir para uma pessoa só andar todas as nações para anunciar a volta do filho dele? Irmãos, ele não pediu isso a Paulo? Qual era a nação que era de Deus? Não era Israel? O que era o mundo em volta? Não eram os gentios? O mundo em volta eram os gentios. Aí o que Jesus falou? Tu és um vaso escolhido para levar o meu nome a todos os gentios. Irmãos, Paulo não levou só ao povo da sua época, não. O que ele escreveu está hoje aí na sua mão. Amém, irmão? Amém. E eu estou viajando e estou também escrevendo. Mostra aí. Pode passar o globo aí. Vai clicando aí, irmãos. Olha o que eu estou fazendo. Eu tenho passado, pode levar isso. Irmãos, eu tenho 15 livros publicados. Amém. Mais 2 livros. Mais 2. Você quer passar? Então, veja uma coisa. Olha o que você está vendo. Eu nasci na Areia Branca. Irmãos, eu fui pescador até 11 anos. Como é que Deus pegou um homem que ia ser pescador e manda andar pelas nações? Mas ele fez isso. Ele diz o seguinte, que ele pegou as coisas fracas do mundo para escandalizar as coisas grandes do mundo. Pegou iletrados para falar com o poder letrados. Com o poder de quem? O poder do Espírito Santo, irmãos. Por quê? Quando você fala movido pelo Espírito Santo, não é você quem fala. Jesus não deu essa promessa, ele disse assim, ó, quando você for falar a reis, a imperadores, a outras nações, sou eu quem falarei através de vós. Então, andando nas nações, contando a minha história, cada lugar onde eu vou tem uma cultura diferente, e eu tenho que falar de um modo diferente. E Deus tem me dado essa sabedoria na hora, irmão. Na hora, eu não estudo para nada para falar nos países que eu já fui. Chega lá e o verbo sai e o povo vai entendendo e vai se convertendo. Amém? Olha, irmão, passa o último slide aí, por favor. Esse último slide não é para mexer com ele agora, é só para mostrar no final, para dizer que vai ficar o arquivo aí, viu, pastor? Esse arquivo poderá ser passado no grupo, o último slide, para que a igreja tenha acesso a não só o meu trabalho, como também do Michel Borges, esse que está me apoiando, o escritor, jornalista e pastor Michel Borges, ele está apoiando o meu ministério. Então, o que será feito depois? Esse último slide, vou pedir que o pastor vai copiar, né? E vai passar para todas as ovelhas dele
entra lá e seguir, vocês sabem como é, né? Quando é algo importante que a gente indica, ali tem conteúdo que vai edificar vocês, tá bem? Tem um caminho para vocês comprarem, se quiserem, os meus livros, me apoiarem nas minhas viagens através disso aí. Paulo vendia tendas. Eu, irmão, para me sustentar todas as minhas viagens, eu vendo livros. Então, se alguém depois quiser, né, poderá fazer. E aí agora, a parte mais incrível, que é o chamado na mata. Irmão, deixa uma tela sem visual agora. Pronto, deixa o escuro aí. Olha, eu vou ler uma passagem da Bíblia. Só escutem, tá? Não precisa você ler agora não, só escutem. Eu vou ler aqui, irmãos, olha. Alguns já conhecem de cor, viu? Aqui, ó, eu vou ler. Tem um versículo da Bíblia, tem dois, mas eu vou ler um aqui, ó, que ilustra o que eu estou vivendo, ó. Jeremias 29:13 diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, isso não é uma profecia. A profecia de Isaías, de Jeremias, diz assim: você vai encontrar Deus, o verdadeiro Deus, com uma condição, ela só vai se cumprir se você buscar de todo o coração. A partir de agora, eu vou pedir que vocês prestem atenção em cada frase que eu vou dizer, porque elas vão se ligar assim. Cada evento que eu vou dizer, ele está ligado ao outro, e no final você entende o chamado e vai sair daqui dizendo: aquele irmão não é doido, aquele irmão arrisca a vida, mas ele tem um propósito, ele tem fé, ele tem perseverança, ele tem um chamado realmente. Agora, se você olhar para o lado, se desviar a atenção, você não vai entender, vai ir para casa e fala: poxa, ele falou, eu queria entender ele. Irmãos, é porque é uma sequência, viu? Para vocês terem uma ideia, dos 15 livros que eu escrevi, 3 falam da minha história. Atleta da Fé, volume 1, volume 2 e volume 3. Foram 978 páginas para terminar toda a história. E aí, por isso que eu falei: pastor, vamos fazer uma vigília, porque 3 livros com 978 páginas, cada um de 300 e poucas páginas, eu vou resumir aqui em uma horinha, em meia horinha, vou tentar, mas é muito difícil resumir, para que seja entendido, que é bem complexo, ok? Então vamos lá. Por que eu li Jeremias 29:13? Porque teve uma época da minha vida, dos 16 até os 18 anos, eu comecei uma busca. Eu comecei uma busca porque eu queria encontrar Deus, mas eu queria uma condição de Deus. Eu falei assim: Deus, eu vou visitar tudo quanto é igreja evangélica, com um desejo no coração. Eu não quero milagre algum, não quero cura, nada, eu sou saudável. Eu quero apenas que o Senhor fale. Olha, irmão, presta atenção nisso aí. Eu quero que o Senhor fale comigo quando eu entrar numa igreja onde o Senhor quer que eu te sirva. Eu quero ouvir tua voz. Irmãos, aí eu acompanhado por um evangélico, não vou aqui citar igrejas, apenas o fato da busca, por isso eu li essa passagem da palavra de Deus. Um evangélico, ele ficou dos meus 16 até os meus 18 anos, sendo meu guia espiritual, me levando para todas as igrejas da minha cidade. E ele me levava e dizia assim: Jorge, você quer ouvir a voz de Deus? Ouviu nessa igreja? Eu falei: não, vamos para a próxima. Aí eu ia lá e não escutei também. Fui para outro, irmãos, fui até chegar na Força Aérea. Quando eu fiz 18 anos que eu entrei na Força Aérea, eu falei: olha, cheguei à seguinte conclusão: todos os crentes são fanáticos. Eles dizem que Deus faz milagre. Eu pedi um milagre muito simples, dele falar comigo, e ele não fala. Portanto, eles ficam pregando que Deus está na igreja, que Deus vai restaurar, que Deus vai curar, que Deus está presente. Que Deus é esse que está presente
não atende um pedido dele falar com a pessoa. Um milagre que parece simples, porque no passado ele falou, com várias pessoas tem na Bíblia que ele falou. Irmãos, então eu entrei na Força Aérea, e logo que eu entrei, fiz a capacitação de tiro, né? Logo que eu aprendi a tirar, eu comprei minha primeira arma, e daí então, quando eu fiquei armado, eu perdi o medo de tudo, e nunca mais voltei às igrejas. Parei de buscar Deus. Só foi do 16 ao 18, depois eu parei. Aí então me casei. Quando eu me casei e fui morar em Rondônia, após nascer o Grego, nosso primeiro filho, quando ele estava com 2 anos, a minha esposa de repente virou para mim e disse: meu amor, Grego está com 2 anos. A partir de agora, eu quero entrar numa igreja para ensinar uma religião aos meus filhos. Eu falei: ah, você quer entrar? Eu falei: qual igreja? Ela disse assim: eu quero entrar na igreja da minha mãe, a igreja batista. A minha irmã também é batista. Eu vou ter que citar esse nome, irmão, porque é a minha história, tá? Tem envolvimento direto com essa igreja. Aí eu falei: amor, eu já visitei tudo quanto é igreja, buscando Deus, e é mentira. O pessoal diz que ele está presente, mas ele faz milagre com todo mundo, só não fez comigo. E então, se você quiser ter a religião e ensinar o nosso filho, vá sozinha, mas eu não vou. Aí ela entendeu, irmão, falou: ah, já que você não vai, eu também não vou. Um dia que você quiser ir, você me avisa, que aí a gente vai junto. Irmãos, ela foi ficando triste, até o momento que eu resolvi fazer um desafio a Deus. Olha, irmão, ele vai cumprir um desafio igual eu vou pedir a ele. E esse desafio é que dá origem ao ministério do Atleta da Fé e a minha chegada nessa igreja quando eu estava com 32 anos. Olha, foi assim, ó, eu cheguei para minha esposa e disse: olha, eu não vou mais à igreja nenhuma, eu já visitei todas. Se Deus realmente tiver uma igreja aqui na terra, e Ele quiser que eu, você, nosso filho, sejamos salvos e que os sirvamos nessa igreja, eu não vou a igreja nenhuma. Ele agora, olha, irmão, o que eu exigi de Deus: Ele terá que mandar alguém à minha casa. Irmãos, olha que coisa absurda exigir de Deus. Eu não vou. Se Ele não mandar alguém na minha casa me convidar para a sua igreja verdadeira, eu nunca mais irei. Agora, se Ele me convidar, mandando alguém aqui, e eu for, o único milagre que eu peço a Ele é o seguinte: que Ele fale comigo, eu quero ouvir a voz dEle. Irmãos, a minha esposa achou um absurdo. Como é que você tem coragem de fazer um desafio desse tipo? Você acha que Deus vai fazer isso? Vai mandar alguém aqui? Eu acho que Ele não vai fazer isso. Eu falei: então, se ele não fizer isso, eu estou certo. Ele não tem igreja, é falso o que esse povo prega, o que esses pastores pregam. Não vai nessa não, esquece esse negócio de religião. A gente, olha, eu tenho um bom emprego, você também tem bom emprego. A gente não precisa desse negócio de religião, não. Irmãos, aí a minha esposa ficou tranquila, mas quem ouviu lá do céu o desafio? Deus, irmão. Irmãos, aqui no Rio Grande do Norte, eu encontrei uma placa na estrada, uma placa curiosa. O cara escreveu lá, no fundo dessas placas que indicam as localidades, né? A placa é verde, não é isso? Aí tem um nome branco, é branco, e atrás ela não é preta. Uma pessoa chegou na placa, no fundo da placa de sinalização, e ela escreveu assim, ó: Deus vê tudo. Irmãos, tenha plena certeza, enquanto você está pensando aí, Deus já está sabendo. Enquanto eu estou tentando raciocinar, para resumir a minha história a vocês, Ele está aqui, ó, tentando coordenar as coisas na minha mente, para que saia tudo compreensível, porque a história é muito cheia de detalhes. Aí eu pegando um pouquinho de cada um, vocês vão entender. Mas Deus, irmão, anotou, o anjo que me guia anotou isso aí, chegou do seu lado dizendo: Senhor, aquele jovem lá, que é desde 16 anos, visitou as igrejas, tentando te encontrar, dizendo que queria que o Senhor falasse com ele. Ele disse que não vai mais à igreja alguma, a não ser que o Senhor mande alguém na sua casa.
E ainda tem mais. Ele disse que se o Senhor mandar, e ele vai, quando chegar lá, o Senhor deverá fazer com ele. O que o Senhor vai fazer? Aí Deus olhou, muito bem, é o Jorge Silva, ok. É aquele atleta desde 18 anos, o cara é vegetariano, ele tem, o tempo dele é limpo. Eu não só vou falar com ele, como também vou lhe dar um ministério. Não vou falar com ele na igreja, vou falar com ele na estrada. E eu vou lhe dar um ministério. Então ele vai agora, não só vai me seguir, como vai receber uma missão. Irmãos, aí isso é uma alegoria que eu estou fazendo, de como Deus poderia ter pensado lá no céu. É claro que é um pensamento só meu, humano, mas Deus fez tal qual as palavras que eu estou lhe dizendo, irmão. Olha, fiz o desafio, fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, à tarde a minha esposa recebe a visita de uma vendedora. A vendedora chegou e ofereceu livros, ela comprou livros. E a vendedora viu ela toda animada em coisas de religião, lhe ofereceu estudar a Bíblia todo sábado à tarde. Irmão, uma vendedora que oferece estudar a Bíblia todo sábado à tarde, quem é? Comportora. Irmãos, então Deus enviou uma comportora para oferecer estudo bíblico. Aí ela comprou o livro Viva Natural da Elisa Biasi, como somos vegetarianos, aquele livro era importante. E aí a minha esposa animada, ela disse assim, olha, vai ter nesse domingo uma festa na minha igreja. Você, teu esposo e teus filhos, teu filho, estão convidados para ir à festa. Irmãos, olha que alegria. Ela foi, fez o que? Primeiro desafio Deus cumpriu, mandou a sua serva, nos convidou para ir na igreja. Aí quando eu cheguei no trabalho, minha esposa estava feliz e contou o convite que ela recebeu. Aí eu disse assim, olha, quando é que ela vem na nossa casa? Todo sábado à tarde. Vai ensinar a religião? Eu falei, vai. Então essa mulher é uma crente, eu não quero mais saber de crente. Irmãos, eu não quis estudar a Bíblia com a minha esposa. Minha esposa então ficou sozinha, estudando com essa comportora, chamada Ira. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Ela estudou mês de abril, mês de maio, mês de julho, sozinha. E sempre convidando a mim e a minha esposa para irem à igreja. Porque você sabe que elas vão dando estudo e vão convidando, olha, vai ter uma festa, você vai, não vai. E a minha esposa sempre dizendo, meu marido não quer ir, eu não posso ir. Irmãos, resultados. Depois de 3 meses, Deus falou, já que ele não vai, ele disse para eu mandar alguém, eu mandei. A esposa dele quer ir, mas ele não vai, eu tenho que falar com ele em outro lugar. O que esse homem faz todo dia? Esse homem gosta de correr. Todo dia ele corre numa trilha. Então eu vou lá na trilha e vou falar com ele na trilha. Irmãos, então quando foi dia 22 de junho de 1992, uma segunda-feira, eu saí para correr 10 quilômetros. E aí eu estou passando, corri 5 no asfalto. Entrei numa trilha dentro da selva da Amazônia, lá em Rondônia. Estou correndo dentro dessa trilha bem forte. Irmão, de repente, sozinho na trilha de madrugada, eram umas 4h30 para 5 da manhã, que eu corria sempre bem cedo, eu fui paralisado dentro da trilha. Por que eu digo paralisado? Porque eu já havia corrido 5, meu corpo estava bem aquecido, quem corre sabe disso, né? E eu já estava forte, e de repente, aí eu não conseguia mais sair do lugar, irmão. Irmãos, aí, não só eu fui paralisado, como a mão que me tocou me deu uma paz de espírito que eu não sei explicar. Eu fiquei ali, eu digo a palavra, num êxtase estranho, paralisado ali. Aí de repente eu ouvi a voz que me deu o ministério. Ouçam agora, eu não sei imitar a voz não. Nunca ouvi alguém falar igual, mas a voz que eu ouvi disse assim para mim dentro da mata. Escutem agora, hein? Filho meu, tu que corres aqui todas as manhãs, e que buscas a tua glória pessoal, eu te escolhi para que você vá pelo mundo inteiro, como um atleta correndo, e vás anunciar que o meu filho Jesus em breve virá.
numa estrada, não foi Paulo? Né? Paulo, por que me persegue? Ele não chamou ele de Paulo. Irmão, vocês vão ver que Deus, na mata, me chamou filho. Na igreja, que eu vou voltar logo a seguir, ele me chamou pelo meu próprio nome. Escutem o restante da história, resumido. Queridos, então eu ouvi essa voz. Mas veja o que é interessante. Olha, não era um dia na minha vida que eu passava naquela trilha correndo. Por que eu tenho convicção que Deus é um Deus vivo e você deve ter também me ouvindo? Irmãos, porque eu passava naquela mesma trilha, correndo de segunda a sexta, toda semana, durante já 7 anos, irmão. E ele falou, tu que corres aqui todas as manhãs. Então ele sabia que durante 7 anos eu corria naquela trilha. Aí ele falou, você está buscando glória pessoal. Era verdade. Eu te escolhi para ir pelo mundo inteiro, anunciar a volta do meu filho Jesus Cristo. Irmãos, então, aí eu entendi. Quem falou comigo foi Deus. Aí eu voltei para minha casa, naquele dia nem terminei a trilha, voltei caminhando. Cheguei na minha casa, contei a minha esposa e disse a ela, olha, a partir de hoje eu vou servir a Deus. A partir de hoje eu sou um missionário. Irmãos, a minha esposa falou assim, olha, fazem 3 meses que eu estudo a Bíblia. A moça que me dá estudo chega ao sábado à tarde na porta da frente e você sai pela porta da cozinha, nem fica para ouvir. E como é que diz agora que vai ser o missionário? O que aconteceu? Aí eu disse, meu amor, dentro da floresta, Deus pediu-me para andar o mundo como um atleta para ser missionário anunciando a volta de Jesus. Sabe o que eu pensei que ela ia dizer que eu tinha ficado tantão? Irmãos, aqueles 3 meses que ela estudou sozinha, Deus estava preparando a minha esposa para ouvir a minha história. Porque no mesmo momento que eu contei como foi o encontro com Deus, ela falou assim, eu creio. E ela disse, olha, eu só sei de uma coisa, todo missionário pertence a uma igreja. Vamos procurar uma igreja para pedir o batismo? Aí eu falei, tá bem, vamos procurar. Ah, mas você não quer ouvir a voz de Deus dentro de uma igreja? Você já sabe que é uma igreja? Eu falei, não sei. Mas acontece o seguinte, ele já falou comigo na mata, então ele não precisa mais falar comigo numa igreja. Qualquer igreja agora serve para eu ser missionário. Aí sabe o que ela disse? Mas eu tenho um convite para ir numa igreja. Eu falei, qual é? A igreja da pessoa que me dá estudos. Qual o nome dela? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Irmãos, vocês estão vendo Deus guiando as coisas? Vocês viram quando é que eu me tornei vegetariano? Aos 18 anos. Quando foi o encontro na mata? 16 anos depois, eu estou com 32. E aí, irmãos, eu recebo o ministério com 32 anos. E logo imediatamente Deus cumpriu, mandou alguém na minha casa, convidou a minha esposa. Eu não aceitei. Minha esposa estava ficando 3 meses. Deus ficou triste porque eu não a acompanhava. Já que eu não aceitava o convite para ir na igreja, ele vai na mata, fala comigo, me dá um ministério. Eu aceito o ministério. E a minha esposa, quando eu conto a ela, ela falou, pois eu tenho um convite para ir numa igreja chamada Adventista, que é da senhora que me dá estudo. Vamos nesse domingo lá. Aí, queridos, eu fui com ela. Amados, eu fui com ela na igreja Adventista do Areal, lá em Rondônia. Quando eu cheguei, olha agora quantos milagres vão ocorrer na minha primeira visita à igreja Adventista do Sétimo Dia. Prestem atenção. Irmãos, quando eu cheguei na portinha estreita, o que ele falou? Jesus, em Mateus 7, 13, 14, entrar por que porta? Larga ou estreita? Irmãos, pois a igreja Adventista do Areal era a portinha estreita. Irmãos, olha que milagre. Quando eu entrei para dentro da nave da igreja, irmãos, eu nunca aconteceu em nenhuma outra igreja onde eu tinha ido antes. Queridos, eu senti uma paz de espírito inexplicável. Um refrigério na minha alma muito forte. E eu aceitei o convite. Nas demais igrejas eu ficava no fundo, porque em algumas os cultos eram tão esquisitos
que eu saía de fininho e ia embora. Mas na igreja adventista eu aceitei o convite, foi um milagre, para ficar bem aqui na frente, queridos. Aí eu fiquei na frente da igreja. O pastor Moisés começou a pregar. E ele pregava, por coincidência, a mesma mensagem que Deus me pediu para anunciar ao mundo, a volta de Jesus Cristo. Mateus 24, o sinal da volta do Senhor. Muito bem, eu ouvi a pregação, ele fez apelo se alguém ali queria aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, eu fui o primeiro a levantar a mão na igreja. Essa igreja, irmãos, olha, durante 16 anos, buscando a Deus, visitando todas as outras, eu nunca entrei nessa igreja porque eu fui orientado o seguinte: nunca vá na igreja adventista, que eles são seita. Lá você vai perder teu tempo, Deus nunca vai falar com você lá. Em outra igreja sim, mas nessa que aceita, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Mas irmãos, vejam que agora eu vou contar que eu ouvi a voz do Senhor. De que maneira? Veja como Deus fez, olha. Pastor, naquele dia, naquele domingo que eu estou visitando, ia ter batismo. Aí ele vai e chama os candidatos para o voto batismal. Eram 5 candidatos. Ele chamou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Irmãos, de repente, o pastor, sem me conhecer, ele olha na minha direção, ele aponta para mim, faz um gesto, esticando a mão na minha direção, a voz dele muda, fica igualzinha da floresta, e ele fala assim, apontando para mim. Meu nome é George. Aí ele fala assim, ó, mudando a voz, fica igual da mata. Aí ele fala assim: George, venha à frente também. Ele tinha chamado 5, por isso usou também. Irmãos, eu me levantei e vim na frente. E olha que outro milagre interessante. Eu fiz o voto batismal na primeira visita à igreja adventista. Eu pergunto ao pastor Fernando assim rapidinho: pastor, uma visita na igreja que chega de repente, o senhor não fez a ficha, o senhor não visitou, que não sabe nada dela, vem para frente fazer o voto, o senhor não ia dizer, por favor, aguarde um pouco, vamos conversar depois, né? Ou um diácono, alguém tiraria. Irmãos, mas Deus não deixou ninguém me tirar. Eu fiz o voto completo. Amém. Mas eu não entendi o que era aquilo, eu só sabia que era para ser batizado. Aí eu fui lá botar a batina do batismo na primeira visita. Quando eu cheguei lá no fundo, amados, o pastor foi avisado que eu era visita. E ele chegou para mim curioso e falou: olha, você está visitando a igreja? Onde é que foi que você fez o estudo bíblico? Aí eu falei: em lugar nenhum. A minha esposa já 3 meses está estudando com alguém da sua igreja, mas eu nunca assisti nenhum estudo. Aí ele disse: quer se batizar? Eu falei: quero. Você fez o voto sem conhecimento de nada? Eu falei: nenhum conhecimento. Então você estudou a Bíblia sozinho, aprendeu que tem que guardar o sábado, descobriu que essa igreja é que guarda o sábado, por isso veio aqui hoje pedir o batismo. Não é essa a explicação? Eu disse: não, pastor, até pouco tempo eu achava que vocês eram seita, nunca entrei na igreja, é a primeira vez. E ele falou: e quer batizado? Eu falei: quero. Aí ele disse: é contra a doutrina da igreja, eu não vou te batizar, não posso. Irmãos, quando ele falou que não podia, eu tive uma crise de choro muito forte. Olha só, de repente eu não sou de chorar, militar, né, durão. Eu tive uma crise inexplicável, comecei a chorar. E ele ficou sem saber o que fazer. A minha esposa foi lá atrás, ele perguntou: é teu marido? Ele falou: é meu esposo. Ele ficou maluco, ele está implorando, chorando por o batismo, parece criança, ele está fora de si. A minha esposa: não, ele está normal. Normal assim, chorando para ser batizado? Na primeira visita a uma igreja adventista? Aí ela falou: sim, ele tem um motivo. Não, o motivo dele é que ele tomou. Irmãos, ele não queria aceitar. Aí a minha esposa: pastor, ele tem um motivo, pergunte a ele. Aí o pastor veio: você tem um motivo forte, ela está dizendo, para querer ser batizado, dá para explicar? Aí eu disse a ele: pastor, o senhor tem tempo?
essa cerimônia aí tem que continuar logo. Ele falou, eu posso esperar um pouquinho, 10 minutos. Eu falei, 10 minutos não dá, mas a minha história desde os meus 16 anos. Aí ele olhou assim, mas você quer se batizar? Quero sim. Então conte a história. Irmão, a igreja estava igual agora, lotada, irmão. E ele ficou lá atrás me ouvindo, tudo que vocês já ouviram. O tempo passou, ele me ouvindo. Passou quando eu tinha 16 anos, eu busquei a Deus, fui em tudo que é igreja, pedindo que ele falasse comigo, ele não falou em nenhuma, e hoje ele falou através do Senhor. Aí ele, Deus falou com você, como assim? Eu fui lá na frente, pastor, porque a sua voz mudou, e o Senhor disse assim, Jorge vem à frente também. Aí eu falei, eu não falei isso não. O senhor falou, pastor, mas a sua voz mudou, e igual a voz da mata. Ele, que negócio de mata? Eu falei, não, pastor, dentro da floresta, Deus me pediu para dar uma volta no mundo como atleta para anunciar a volta de Jesus. Irmãos, aí quando eu contei o encontro na mata, ele falou, então, você teve uma visão. Cumpriu-se na sua vida, Joel 2,28, que fala que próximo aos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos filhos sonharão. Amém? Amém. E o pastor entendeu assim, você teve uma visão lá na mata, então eu vou te batizar, mas eu preciso que a comissão me autorize. Irmãos, o pastor ele fez uma comissão na mesma hora, a comissão voltou, todos foram unânimes e disseram, pastor, o que ele falou aí é obra do Espírito Santo, esse homem tem uma missão, esse homem deve ser batizado, mesmo na primeira visita. E aí, queridos, o pastor disse assim, Jorge, veja bem, Jorge, eu estou autorizado a batizar você pela comissão, mas ocorre o seguinte, é contra o doutrinamento da igreja batizar uma pessoa sem estudos. Eu não vou batizar você, mas eu tive uma ideia. Domingo que vem eu lhe batizo, hoje não, mas você tem que fazer algo inédito na igreja adventista. Eu tenho 20 anos de ministério, nunca batizei alguém nessas condições. Mas o desafio que eu faço a você é o seguinte, você terá que estudar 7 dias consecutivos, 7 pilares, 7 doutrinas dessa igreja e da Bíblia, para que eu te batize domingo que vem. Você aceita o desafio inédito na igreja de estudar só 7 lições? Eu falei, pastor, o senhor promete, eu não precisava disso, eu aceito. Irmãos, fizemos um acordo, eu achei que ia ficar só nisso, mas ele falou, Jorge, não, você interrompeu a cerimônia solene da igreja adventista, que é um batismo, você parou tudo mais de hora, Jorge, só que você fez o voto batismal, então você está habilitado a dar o seu testemunho. Eu quero que você vá lá na frente e conte a história para a igreja. Irmãos, eu falei, será que eles vão esperar eu contar? Esse tempo pouco eu fiquei com o senhor, eu lhe autorizo, Jorge, vá lá, você fez o voto, para mim você está como meio batizado. Irmãos, aí eu vim na frente e contei a história toda de novo para a igreja. Ele disse, Jorge, só não disse uma coisa, ele aceitou algo inusitado na igreja adventista, vai estudar apenas 7 lições para o seu batismo. Será que há mais alguém aqui que aceita o desafio? Se houver, vem à frente e fica ao lado dele. Irmãos, eu fiquei tão feliz, a primeira pessoa que eu vi levantar na minha igreja, nessa igreja, foi a minha esposa, amém? Ela ficou do meu lado, Em seguida, quantos o pastor ia batizar naquele dia 5? Irmãos, olha que milagre no dia que eu entrei na igreja. Veio a minha esposa, depois vieram mais 8 candidatos a estudar só 7 dias, amém? Irmãos, no domingo seguinte, foram batizadas 10 pessoas, o dobro do que naquele dia. Foi um movimento do Espírito Santo tremendo dentro da igreja. Irmãos, agora por quê? Você vai sair daqui na certeza que seu irmãozinho não é maluco. Seu irmãozinho tem um ministério vindo do céu e que Jesus está breve de voltar. Por que você vai perceber isso? Porque no final, irmão, aí está tendo um selamento. Olha só, o Espírito Santo mandou o pastor
me dá só 7 estudos. Aí, o que é o 7 na Bíblia? Irmãos, são 7 dias na semana. No 7º dia, 7 selos, 7 trombetas, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 pragas, 7 em toda a Bíblia. Irmãos, e eu fui obrigado, eu não queria, a estudar 7 dias, 7 lições. Isto é um selo do ministério. Amém? E olha o segundo selo. O pastor batizou 5 no domingo, no primeiro domingo que eu cheguei. Fruto de muito trabalho da igreja. Agora, rapidinho, no dia que eu entrei, foram um total de 10 pessoas. Quantos mandamentos tem a palavra? 10. E 10 foram batizados. Amém? Então, queridos, olha, acabou. Esse é um resumo. Assim que eu entrei na igreja, o ministério começou em Rondônia, nessa época, em 92, se espalhou-se por Rondônia, depois eu mudei para Rio de Janeiro, continuou lá, depois eu mudei para São Paulo, continuei pregando, depois comecei a viajar o Brasil todo, já fui a 14 países, e agora estou repetindo essa viagem pelo país completo, toda a nossa nação. E eu vou embora, irmãos. Eu sigo viagem, né? Na segunda-feira eu vou embora daqui. Só que quem veio aqui vai ganhar um prêmio. Você vai ganhar um prêmio. Quem gostaria de receber um presente? Levante a mão. Quem gostaria de um presente? Todo mundo quer. Mas esse presente, ele é muito especial. Ele é para pessoas que estão nessa igreja hoje e ainda não estão batizadas. Por que o prêmio é para elas, irmão? Porque se você veio aqui, seja criança, seja adulto, seja idoso, e Deus te trouxe aqui, você ouviu a história toda, e você entendeu que, como eu fui em muitos lugares, e só nessa igreja Deus falou comigo, essa é também a igreja, se você está aqui, essa é também a igreja que Deus quer que você participe e sirva a Ele. E qual é o prêmio que eu dou a vocês? Vocês que não são da igreja ainda, eu vou levar o seu nome, alguém vai anotar para mim o nome das visitas, e seu nome vai entrar no livro de oração que eu tenho. Esse livro não só eu oro, o pastor Michel Boys também recebe a mesma relação desses nomes, isso de todos os países. Meu livro de oração, querido, já tem mais de 5.000 nomes, amém? Amém. E aí você vai fazer parte desse livro de oração. Como chama-se esse livro? Livro de registro de candidatos ao reino celestial. Amém. Somos todos candidatos. E então eu vou estar orando, irmão, durante todo o meu ministério, até que Jesus volte. Você que não é membro dessa igreja, seja criança, adulto, todos, eu vou levar o nome, vou mandar para minha esposa e você terá o nome nesse livro. E o que eu oro? Qual é o foco da minha oração por esses nomes? Que tanto eu, a minha esposa e meus filhos que têm seus nomes nesse livro, que Jesus pegue o seu nome nesse livro, que o Espírito Santo conduza a tua vida até te convencer que esse é o caminho da vida eterna. E aí você toma a decisão, seja batizado, e ele então vai escrever teu nome no livro da vida do Cordeiro. Quem trouxe visita aqui? Levante a mão quem trouxe uma visita. Ou quem são as visitas, acho que é mais direto. Quem é visita aqui? Temos muitas visitas, glória a Deus. Então, olha, o que você vai fazer agora? Vai fazer igual eu fiz naquele dia. Eu fui lá na frente da igreja, o pastor orou por mim. Essa noite fazemos já a primeira oração por você, intercessória. Aí você que deseja ter seu nome nesse livro de oração, convido agora que venha aqui ao altar da igreja, para que juntos oremos aqui. O pastor será convidado, ele vai orar também. Pode se levantar, crianças, adultos, quem deseja ter o nome no livro de oração, vem agora, por gentileza. Pode vir aí no fundo, jovem. A senhora vem aqui, vamos orar aqui. Venham todos, crianças, pais, você tem teu
não batizado, traga ele agora. Ele terá o nome no livro de oração, no livro de candidatos ao reino celestial. Irmãos, a Bíblia diz: quem convence uma pessoa da verdade é o Espírito Santo, e ele está no meio de nós. Tem mais visitas aí, tem mais crianças. Eu gosto de orar, tenho crianças no meu livro de oração. Mas se você tem teu filho não batizado, traga ele agora, mesmo que seja de colo. Traga o seu filhinho, pode vir agora com ele. Olha, realmente é uma atitude de muita fé, sabe? Nossa zona de conforto para com Deus é dizer assim: olha, eu cuido bem da minha vida, para que eu preciso de religião, para que eu preciso de oração? Na verdade, irmão, é algo que o inimigo da sua alma coloca na tua mente. Nós precisamos de Deus porque Ele é o nosso Pai, e é com muita oração que venceremos e chegaremos ao céu. Amém? Então, pastor, então, o senhor fará a oração, a primeira. Depois, olha, gente, vocês ganharam um intercessor pela vida de vocês, crianças e adultos, também. Deus, viu, pastor? Depois peça alguém que anota o nome deles. A minha vida inteira, até que Jesus volte. Hoje mesmo, eu vou confessar, hoje eu faço isso todo dia. Alguém na igreja vai apontando o nome. Olha, gente, todo dia eu faço isso. O que eu faço? Eu estou na estrada, quando eu olho a placa, falta 5 quilômetros para chegar em tal cidade. Quando eu vi a placa, 5 quilômetros para a sul, eu saí da pista, entrei numa trilha da mata, fui bem longe da pista, num lugar calmo. Cheguei lá, botei minha bicicleta, eu me ajoelhei, lá afastado, dirigi o meu corpo em direção ao templo de Israel. Eu tenho curso de orientação da Força Aérea. Eu sei em qualquer lugar achar a direção do templo de Israel. E Deus pediu, quando você estiver sozinho, não está numa igreja, não está em templo algum, se você souber a direção do templo de Israel, dê preferência a orar nessa direção. Daniel fazia isso. Aí eu sempre faço isso. Então, hoje à tarde, lá, antes de chegar aqui, me ajoelhei e orei: Senhor, lembra-te que eu faço apelo das igrejas. O Senhor sabe cada pessoa que tem um nome no meu livro. Pai, conduze elas até o céu, como está me conduzindo, como está me dando vida, como está me dando força. E aí, então, que honra orar com vocês, está bem? Pastor, faça a primeira oração. A melhor coisa do mundo é não viver só, viver com aquele que sabe cuidar da gente. Esse é o Senhor Deus. Santo Deus, bondoso Pai Celeste, aqui estamos, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti não somos nada, Senhor. Não sabemos em que passo dar, direção seguir. Não sabemos o que fazer para resolver os problemas e para evitar os problemas. O que nós sabemos é que a Tua palavra nos diz o que fazer, como viver, como proceder, para evitarmos problemas e para resolvermos os que já existem. A maneira como Deus orienta que façamos as coisas é a única maneira de dar certo. Nós estamos aqui na frente porque estamos reconhecendo isso, Senhor. Estamos felizes por essa noite onde viemos ouvir e ver o milagre vivo que é o irmão